Vamos revisar agora o exercício de geografia, né? Eu pedi para vocês responderem as páginas 178 a 179, até a quinta questão. São questões abertas. Na primeira tem assim: diferencie urbanização de crescimento urbano. Vê só. Por urbanização, segundo o livro, devemos entender o aumento da proporção de número de pessoas da zona rural e da zona urbana. Isso é urbanização, né? Veja só, no outro conceito que se está relacionado, né, é o crescimento urbano, né? O crescimento urbano é a parte proporcional da cidade para onde ela cresceu. Por exemplo, aqui na Barra, era só o centro, cresceu para o bairro Nova Esperança. Aí isso é crescimento urbano, é a área física. Né? Você pode responder de várias maneiras essa questão, não deixa de estar certo. Crescimento urbano está relacionado a área física, né? E urbanização é a grande quantidade de pessoas que se desloca da zona rural para a cidade. Na segunda questão você tem duas imagens aí, uma cidade formal e uma cidade informal. O que tem na cidade formal? Saneamento básico, segurança, pavimentação, né? Casas adequadas, iluminação, rede de telefone e etc. Na cidade informal você tem favelização, esgotos a céu aberto, você tem mais vetores de doença, você tem insegurança com relação a isso, você tem áreas de risco e etc. Então, a cidade formal ela é planejada e a cidade informal ela passa por esse processo de transformação. Porque muitas cidades informais vão recebendo, né, auxílio dos governos para se organizarem. Aí tem a diferença de uma para com a outra. Defina o fenômeno da conurbação, né? Acontece, essa terceira questão, viu? Acontece devido ao intenso crescimento urbano e os limites das cidades de vários municípios, né? Ou seja, esse crescimento é chamado de conurbação urbana. O que é região metropolitana? Região metropolitana é quando uma cidade ela abrange outra também de grande proporção, ou seja, duas cidades maiores, né? Nessas minhas palavras, veja como está o livro, né? É quando uma cidade maior se une à mais próxima, que também é maior. As principais regiões metropolitanas: a região metropolitana aqui do Recife, da nossa região metropolitana no Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de São Paulo. Eu citei aí 4 exemplos para você ter uma noção. Observe só que na quinta questão tem assim, ó: características que apontam os fatores que estão, né, alterando a hierarquia da rede urbana brasileira. Olha, segundo o nosso livro, a rede urbana brasileira é constituída por um conjunto de cidades articuladas entre si, que formam uma hierarquia de graus de comando. O que vem alterando isso é as cidades, elas cada vez mais, ou seja, cada vez mais estão se tornando autônomas, né? Cidades como Caruaru já não é preciso você deslocar-se para o Recife para resolver alguma coisa, porque ela já tem um certo crescimento, né, considerável. Aí isso é o que altera, porque algumas cidades elas já têm um fluxo migratório interessante, já cresceram bastante para se organizar nessa conjuntura, tá ok? Então, ao analisar todas essas questões, como é humana, são questões abertas, isso não quer dizer que a sua esteja errada, apenas respondeu diferente um pouco lá do professor e um pouco do livro, mas que seja dentro do assunto. Quando a gente falar em região metropolitana, eu citei alguns exemplos, você pode ter citado outros, tá entendendo? Então, pessoal, com um lapisinho aí, o que você quiser alterar ou diminuir, fique à vontade, viu?